Olá, vamos dar continuidade aos nossos conteúdos de geografia, né? Em geografia, vocês estão aprendendo sobre algumas comunidades, né? E é bom que vocês vejam a diferença, né? Porque vocês estão em suas casas e acham que todas as casas são iguais, todas as comunidades são iguais, principalmente aquelas crianças que às vezes não saem muito, né? Não são muito de viajar. Então acham que tudo é igual Simão Dias e não é, né? Existem algumas comunidades muito diferentes. Nós estudamos, as últimas que nós estudamos foram quais? Foram os povos ribeirinhos, né, que eles moram bem próximos aos rios, os sertanejos, né, que são as pessoas que gostam realmente de trabalhar com a terra, do plantio, os quilombolas, que são aquelas pessoas que fugiram da escravidão e aí formaram os quilombos, que hoje eles são chamados de quilombolas. Alguém me perguntou, não lembro quem foi, tia, ainda existem escravos? Não, não existem escravos, existem pessoas que foram filhos de escravos, netos de escravos. Existe sim escravo, só que não na escravidão, né? Existe aquele senhor que já foi escravo, mas que agora ele não é mais, né? Já deve ter uma idade muito avançada, certo? E ele não é mais escravo, mas é vivo? Sim, ainda existem algumas pessoas que foram escravas e estão vivas, mas não são escravas mais, estão livres, né? Elas eram escravas e hoje estão livres. Hoje nós iremos aprender um pouquinho na página 200. Coloquem aí na página 200 de geografia sobre os povos caiçaras. Os povos caiçaras, eles assim, se parecem um pouquinho com os povos ribeirinhos. Por quê? Porque eles gostam muito de morar próximos a rios, né? Então, por gostar de morar próximos aos rios, eles são um pouco comparados com os povos ribeirinhos. A diferença eles moram próximos ao litoral, ou seja, às praias, né? E eles têm alguns, eu estou resumindo para a tia não ler tudo, porque tem muita coisa aqui para ler, então eu gosto de ler quando nós estamos na aula ao vivo, certo? Porque eu sei que algumas pessoas infelizmente não acompanham, né, alguns vídeos, não tem como acompanhar, então na aula ao vivo eu sei que vocês participam mais, então eu gosto mais de ler na aula ao vivo, tá? Aqui eu vou fazer uma breve revisão, né, uma leitura e um resumo para que vocês entendam. Então, os povos caiçaras, eles eles vivem mais próximos ao litoral. O que é litoral? As praias. E de que é que eles vivem, já que eles moram próximo às praias? Eles vivem da pesca e do artesanato. Por quê? Porque lá tem onde pescar, claro, também, e tem também alguns materiais que eles tiram desses locais para poder fazer os artesanatos e venderem. Tem pessoas que gostam de morar assim, né? Isso é super normal. Os povos caiçaras, como surgiram? Eles eram, gente, descendentes de índios, né? E alguns europeus também, pessoas que vieram de fora do país, gostaram daquela comunidade, daquele local e quiseram morar lá, já que lá onde eles moravam era totalmente diferente, queriam um pouco de paz, né? Enfim, existem muitos caiçaras no nosso Brasil, só que a maioria está situada na Bahia e no Maranhão. E o que é que tem de interessante nos povos caiçaras? Gente, eles têm uma história muito interessante, porque eles eram descendentes de povos indígenas e eles costumam muito contar histórias, né, do que aconteceu, exatamente como os índios gostam. E a culinária deles também é muito diversificada com relação aos mariscos, aos frutos do mar, já que eles vivem, né, próximos às praias, então eles gostam muito de fazer alimentos voltados aos mariscos, à pesca, camarões, frutos do mar, siris, peixes em caldo. E o transporte que eles mais utilizam é a jangada. Na página 200 tem aí, que é esse tipo de barquinho. Olhem só. Estão vendo? Esse tipo de barquinho aí que é muito utilizado lá, porque como eles moram próximo ao litoral, então não tem carros, né? Então o transporte dele tem que ser um transporte marítimo. Na página 201 tem também qual o tipo de dança que eles gostam. Então,
Sempre que eles vão fazer o trabalho deles, eles colocaram como costume dançar, ou seja, nós trabalhamos hoje o dia todo, então depois do final do dia, depois de realizadas todas as tarefas que tem, quais são as tarefas? Vão pescar, vão cozinhar, vão vender, e depois que termina tudo, eles vão e realizam bailes, e eles gostam muito da dança de fita, né? São as danças que é virada para congada, são danças bem artísticas mesmo, são danças que eles mesmos criaram também para poder se divertir. É como se fosse assim, nós trabalhamos o dia todo, então vamos nos divertir um pouco também, certo? E o artesanato é também, como eu acabei de falar, é uma das principais, né, sobrevivência para eles, que eles extraem, tiram de lá mesmo, desse povoado deles, as coisas para vender. Olha aí, na página 201 tem uma artesã, né, da comunidade caiçara apresentando os seus artesanatos. Aí são animaizinhos que ela conseguiu fazer com madeira, né, palha. E aí vem, quando vocês veem na casa de algumas pessoas, alguns animaizinhos são de madeira, pode ter vindo de lá. São pessoas que elas têm muito, eles têm muita inteligência nessa questão de criar, né? Eles moram lá, eles gostam de morar, então eles querem criar. Na página 202, vem falando um pouco sobre os povos da floresta. Esses povos da floresta, gente, são pessoas que vivem na região amazônica, eles gostam de morar em floresta mesmo e apresentam grande diversidade cultural. O que isso significa? Os indígenas, eles podem ser enquadrados também nesses povos da floresta. Gente, a maioria desses locais surgiram por conta dos índios. A gente sabe que antigamente tinham muitos índios que moravam por aqui. Então eles foram criando comunidades. Nisso, como eles foram se modernizando, alguns índios foram para a cidade, então alguns foram para a cidade e depois quiseram voltar. Só que eles voltaram um pouco mais modernos, entenderam? Queriam viver na floresta, só que de uma forma mais não tão primitiva, de uma forma que eles pudessem também ir à cidade, fazer compras, né, voltar com algumas coisas, mas não sair da floresta. E eles vivem muito da extração, né? Retirada de matéria-prima da natureza para poder transformar, para poder vender na cidade. E um exemplo, gente, é o látex de seringa, que é feita a borracha, né? A borracha, ela é feita desse látex. Olha aqui, olha, é uma seringueira que faz pequenos sulcos no tronco da árvore para que o látex escorra e seja coletado. Aí é uma árvore, gente, que ela é preciso coletar esse caldozinho aí branquinho, e daí é que fazem, gente, diversas outras, como óleos vegetais, né, resinas, borracha, pneus. Então tudo isso é feito com esse látex. É muito trabalhoso, mas ele é muito rico. Extrativismo vegetal, que é, como eu falei, é uma extração. Você vai retirar da natureza a matéria-prima para levar o que? Para as fábricas, para que sejam feitas outras coisas para serem vendidas também. Nessa página 202 também tem uma atividade que vocês vão fazer depois. Eu vou explicar no finalzinho, tá certo? Já. Nessa página 203 vem falando sobre uma mistura de povos. Nós já estudamos sobre muitas comunidades aqui, né? E existe uma diversidade cultural, uma mistura de povos que existe, para que a gente conheça também como que as outras pessoas vivem. Então essa mistura de culturas é o que faz, é o que deixa o nosso Brasil muito mais rico, né? Existem os povos ribeirinhos, povos das florestas, né? Só que assim, outra coisa, não existe um melhor do que o outro. Os povos ribeirinhos vivem melhor do que os povos caiçaras. Os povos da floresta vivem melhor do que os quilombos. Nós vivemos melhor do que eles. Gente, cada uma pessoa procura o seu modo de vida de uma forma diferente, né? Exemplo, eles gostam de morar lá. É aquela história que eu sempre falei, você é feliz naquele local, então pronto, né? Não adianta você querer comparar a sua vida, você tem sempre que agradecer. Você é feliz onde você está?
Então, ponto, né? Isso é o principal. E aqui, onde tem mistura de culturas, diz realmente sobre isso. Não existe um melhor do que o outro, existe uma diversidade. Alguns querem viver aqui, outros querem viver ali, enfim, certo? Vamos responder aí agora essa página 203, onde tem assim, olha, com base no que estudamos sobre as comunidades tradicionais, responda: o que são os povos ribeirinhos e onde se encontram as maiores comunidades ribeirinhas do Brasil? Nós estudamos, né, sobre os povos ribeirinhos, o que eles fazem, o que eles gostam, e agora nós iremos passar para o papel, né, escrever um pouquinho aí, explicar como são, né, e onde se encontra a maioria. Vamos lá? Lápis na mão, pegar o lápis de vocês, ele está organizando aqui. Então, no número 1 da página 203, deixa eu colocar mais próximo para vocês aqui, para vocês escreverem melhor, tá certo? No quadro. Pronto, que eu sei que aqui fica melhor, né, para vocês escreverem. Então, no número 1 tem assim: o que são os povos ribeirinhos e onde se encontram as maiores comunidades ribeirinhas do Brasil? Vamos lá. Número 1 da página 203. O que são os povos ribeirinhos e onde se encontram as maiores comunidades ribeirinhas do Brasil? Número 1. Dá para ver aí? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Aqui, pronto. Número 1. São povos. Tá muito bom, né, gente? Deixa eu colocar isso mais um pouquinho. São povos que vivem às margens dos rios. São povos que vivem às margens dos rios. E onde eles são encontrados? São encontrados. Quem lembra desse detalhe aqui, gente? São encontrados onde? São encontrados. Em qual região? Quem lembra? Quem lembra? Eu falei aqui essa semana, viu? Quero ver quem lembra. São encontrados na região amazônica. Na região amazônica, né? Eles se encontram mais na região amazônica. Façam aí, tá certo? Número 2. Qual é o meio de transporte das comunidades ribeirinhas? Quem lembra, gente? Os meios de transporte das comunidades ribeirinhas? Barcos, né? Número 2, qual é a maior... qual é o meio de transporte? Barcos. É um dos mais, né, que eles saem mais com barcos, né? Tem vários, mas aí os barcos são que eles utilizam mais. 3. Como são as habitações dos povos ribeirinhos? Habitações é como são as casas, né, gente? De que forma são? São palafitas. Por quê? São aquelas casas que são em cima de alguns cabos de madeira, né? Paus, por isso que falam palafitas. São paus de madeira, palafitas. Ou casas flutuantes. Lembram aquelas casas que eu disse que elas podem sair de um local para o outro? Casas flutuantes. Casas flutuantes. 4. Como é o modo de vida das comunidades quilombola? Como é, gente? Eles vivem como hoje, né? Eles preservam ainda o modo de antigamente,
preservam o modo de vida. Eles preservam o modo de vida de antigamente, o modo de vida tradicional, vamos colocar que fica mais bonito, né? O modo de vida tradicional. Dá pra ver direitinho aí, né? Se ele estiver na frente, vocês esperam que ele saia um pouquinho. O que significa isso? Deixa só aqui. O que significa um modo de vida tradicional? Quer dizer, gente, que eles preservam, ou seja, eles cozinham ainda nessas terras, né? Eles vai só explicar. Depois eu saio, vocês dão pausa, certo? E aí vocês continuam, porque como a aula é vídeo, então vocês podem fazer isso. Então é exatamente o que eu falei, né? Eles preservam o modo de vida tradicional, ou seja, eles ainda vivem muito na floresta, eles gostam de viver em comunidades, né? Eles gostam de conversar sobre as coisas que aconteceram, certo? Vocês vão pausa aí e continuam a escrita, tá certo? Então assim, foi um resumo que Tia Iris fez desses modos de vida, tá certo? Um beijão pra vocês e até a nossa próxima aula já já.